Olá, meu nome é Juan Rodrigues e eu vou falar do conceito e do cabimento da ação declaratória de constitucionalidade, ADC. A ação declaratória de constitucionalidade, que é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, no STF, tem como objetivo confirmar se uma lei ou um ato normativo federal está de acordo com a Constituição Federal de 1988. E ao se confirmar ou não a validade desta lei ou do ato normativo perante a Carta Magna, também se está preservando a supremacia constitucional. Assim, existindo dúvida acerca de uma validade da lei ou de um ato normativo, em decisão final em sede de ADC, todos devem ser seguidos por esta, porque tem efeito vinculante, quando vale para outros órgãos da Justiça e também do governo. Assim, afasta-se as incertezas que são geradas por decisões discrepantes da constitucionalidade da norma. Então, quando cabe a ADC? A ação declaratória de constitucionalidade é cabível quando há uma controvérsia judicial em relação à constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou apenas parte dele. Isso está de acordo com o artigo 14, inciso 3º da Lei de número 9.868 de 1999, que é a Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade. E, por fim, quem pode propor a ADC? A ADC ela pode ser proposta pelo Presidente da República, pela mesa do Senado e da Câmara, e, por fim, ela pode ser proposta também pelo Procurador-Geral da República. Olá, meu nome é Yasmin e vou falar sobre a competência para julgar a ação declaratória de constitucionalidade. Essa competência é exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. E por quê, né? O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro e tem a responsabilidade de garantir a supremacia da Constituição Federal. A ADC faz parte do Sistema de Controle Concentrado de Constitucionalidade, no qual somente um órgão, que seria o STF, tem competência para julgar a constitucionalidade de uma norma em abstrato. Essa atribuição exclusiva ao STF visa garantir a uniformidade na interpretação da Constituição em todo o território nacional. Meu nome é Alberes, eu fiquei encarregado de tratar sobre a legitimidade e o prazo da ação declaratória de constitucionalidade. Eu tenho que começar falando para vocês sobre o artigo 103, que ele tem uma espécie de rol, o artigo 103 da Constituição Federal, que tem uma espécie de rol que diz quem é legítimo para propor tanto a ADC quanto a ADI. Nesse rol, ele primeiramente traz o Presidente da República, depois fala sobre a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, também traz os governadores dos estados da Federação, também incluindo o do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, também Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E também o Conselho Federal da OAB. Eu também preciso falar sobre o artigo 18 da Lei 9.868 de 99, que dispõe expressamente sobre a vedação à admissão de intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Essa lei, esse artigo 18, ele fala da ADI, mas também se estende à ADC. O artigo 18 ele fala basicamente que cabe ao relator que considere a relevância desse terceiro para que ele possa incluir o amicus curiae, ou seja, que esse terceiro possa fazer parte desse processo também. Ele considera a relevância e também a autoridade desse sujeito sobre o assunto. Tratando também sobre a petição inicial, que deve indicar o dispositivo de lei ou o ato normativo questionado, os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e também suas especificações, além da existência de controvérsia judicial relevante, conforme o artigo 14 do parágrafo 1º ao parágrafo 3º dessa mesma lei, que é a Lei 9.868 de 99. Ainda sobre a petição, ela deve vir acompanhada do instrumento de procuração, nos casos onde a parte legitimada ela não tem a capacidade postulatória. E ela também deve ser apresentada com duas cópias da lei do ato normativo, que está sendo questionado ali na matéria, além dos documentos necessários a provar o que se pretende. Então, é basicamente isso. Eu fiquei encarregado de falar sobre a legitimidade e o prazo, também falei sobre a petição, dei uma rápida pincelada sobre a petição. Meus outros colegas vão terminar de preencher tudo sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Olá, sou Giovanni Felipe e eu vou falar sobre as principais teses e requerimentos da ADC.
Uma das principais teses da ADC é o caráter preventivo e resolutivo. O segundo é o controle de constitucionalidade. O terceiro é a natureza vinculante das decisões. A quarta é a legitimidade ativa. E a quinta é a relação em outras ações. Agora, sobre o caráter preventivo e resolutivo, a ADC tem como objetivo de evitar ou cessar controvérsias judiciais, ou seja, aquele que coloca em dúvida a validade das normas federais e garantir a segurança jurídica e estabilidade do ordenamento jurídico. Bom, já no controle de constitucionalidade, a ADC não vem em busca de inovar o ordenamento jurídico, mas sim de confirmar a constitucionalidade do dispositivo legal ou normativo. Na natureza vinculante das decisões, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui ADCs que vinculam a eficácia da ordem e também da aplicação do impedimento de tribunais inferiores que decidem a forma contrária. Já na legitimidade ativa, a propositura da ADC é restritiva aos legitimados do artigo 103, que é a Constituição, que nada mais é que a Presidente da República, a mesa do Senado do Tribunal Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República. Bom, agora eu vou falar sobre os principais requerimentos. Um deles é a confirmação da constitucionalidade, o segundo a suspensão da decisão contrária, o terceiro já é o reconhecimento da eficácia vinculante e também tem o pedido de modulação dos efeitos. No pedido de confirmação de constitucionalidade, o pedido é através pelo STF, que declara determinada a norma ou ato normativo compatível com a Constituição Federal. Logo em seguida, a suspensão de decisões contrárias é um pedido de concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão. No requerimento da eficácia vinculante, é um requerimento que a decisão do STF seja vinculada a um impedimento de interpretação divergente de outros órgãos judiciários ou até mesmo administração pública. Já no pedido de modulação dos efeitos, ele vem através de um requerimento para que, caso for, o STF module os efeitos da decisão, evitando impactos negativos ou desproporcionais com efeitos retroativos a determinadas situações. Meu nome é Joaquim, eu vou falar sobre a parte de pedidos. Vou começar falando sobre os 4 tópicos principais. E é isso. O pedido principal é a declaração da constitucionalidade de uma norma. Este é o núcleo da ADC, onde se busca o reconhecimento de que a lei ou o ato normativo federal está em conformidade com a Constituição. Exemplo, o requerente pode pedir que o STF declare constitucional uma lei federal que enfrente questionamentos em diversas instâncias judiciais. O segundo ponto é os pedidos incidentais. Esses pedidos podem incluir medidas cautelares ou liminares para suspender qualquer decisão judicial ou administrativa que seja retirada da aplicação da norma questionada até o julgamento definitivo. Exemplo, o requerimento pode solicitar que o STF suspenda os efeitos de decisões relativas à norma para evitar insegurança jurídica. Terceiro ponto, pedidos de interpretação. Nos casos em que a norma admite múltiplas interpretações, o requerente pode pedir ao STF que interprete a norma de modo a harmonizá-la com a Constituição. E esse pedido busca evitar que a norma seja utilizada de forma inconstitucional. O quarto ponto é efeitos modulatórios. O autor da ADC pode solicitar que os efeitos da decisão do STF sejam modulados, ou seja, que sejam aplicados de forma prospectiva, apenas para o futuro, ou a partir de um dado específico, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e evitar retrocessos. E a importância dos pedidos na ADC são que os pedidos feitos em um ADC têm impacto direto na segurança jurídica e na estabilidade das relações institucionais. O julgamento da ADC pelo STF resulta em uma decisão vinculante para o Poder Judiciário e para a administração pública, garantindo uniformidade nas aplicações da norma e evitando controvérsias interpretativas.